tarde, meninas. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por comparecer no nosso trabalho sobre relacionamento interpessoal, tá? E eu vou falar um pouquinho da apresentação de vocês, né? A Eliane. Eliane é enfermeira, né? É enfermeira gestora. Isso mesmo, Eli? Isso. Há 21 anos você atua como gestora. Há 21 anos Certo. eu atuo como enfermeira, gestora de equipes, supervisão de enfermagem, no caso, né? Que eu acho que é o cargo mais conhecido. Certo. E na mesma empresa. Há 21 anos. E tem experiência há 33 anos na enfermagem, né? Conhece bastante. E a senhora trabalha em hospital público, né? Com a gestão SUS, correto? Isso mesmo. E eu vi que a senhora é formada em... tem pós em pediatria e neo, em gerenciamento de serviços de enfermagem, licenciatura e docência e educação, e MBA, que faz a senhora ser a gestora, né? MBA de qualidade e segurança do paciente, também, que é muito importante para essa parte nossa, e MBA na gestão de administração de serviços hospitalares. A senhora tem uma trajetória muito bem ampla, né? Vai ser muito bom para nós, né, nós alunas, que vamos fazer esse trabalho aqui para a faculdade. E nós estamos felizes, tá? Eu vou apresentar a dona Rosângela, que é psicóloga há 8 anos. E a parte que eu achei interessante é que a senhora é engenheira e migrou para psicologia, né? Trabalha em consultório particular e em empresas no geral, né? Eu vi que a senhora é formada em terapia cognitiva hospitalar, comportamental, pós, especialização em educação emocional positiva. E eu achei interessante que aqui a senhora colocou que quer continuar clinicando, né, trabalhando na parte clínica, e também quer implementar NR1 nas empresas. Sim. E quando a gente for no desenrolar da conversa, eu queria que a senhora comentasse sobre essa NR1 pra gente, claro. Tá bom? E pra gente começar, eu gostaria, Eliane, de perguntar pra você, como gestora, a senhora poderia nos contar algum caso relacionado a algum conflito, já que nosso trabalho é sobre relacionamento interpessoal e gestão de conflitos. Como que a senhora reage, né? Como a senhora reage na resolução de conflitos? Se a senhora puder trazer um caso específico e contar pra gente. Vocês, vamos começar com me chamando de você, tá bom? Tá bom. Então, assim, acho que a gente pode quebrar um pouco essa formalidade. Você quer saber exatamente gestão de conflitos entre paciente, família e profissional, ou gestão de conflito entre profissionais? Pode ser entre profissionais também. Entre profissionais. Que são... Eu sei que acontece bastante entre profissionais e entre pacientes e o próprio profissional, né? Isso. Bem, o ambiente hospitalar, digamos assim, porque eu trabalho dentro de um hospital, ele é um ambiente tóxico, né? Isso é uma coisa importante da gente deixar claro, da gente sinalizar, porque às vezes a gente pensa que não, né? É muito estressante. Então, o profissional que está inserido dentro do ambiente hospitalar, ele está o tempo todo sob pressão, sob tensão, em algum nível, em algum grau. Quais são essas tensões? Desde a ansiedade em relação ao que o plantão espera, né, o que te aguarda no plantão. Então, se o colega vai chegar, se a unidade está muito cheia. Eu sou supervisora de enfermagem, gestora de uma UTI neonatal, certo, de alto risco. Então, a minha experiência é toda voltada para dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, naturalmente, já é um ambiente tenso. Por ser UTI? Por ser UTI, já é um ambiente tenso. Então, o que o profissional de enfermagem ele sente? Ele pode sentir ansiedade em relação ao plantão, se a unidade está muito cheia, se não está muito cheia, se tem muitos casos graves, se não tem, se a equipe vai estar completa ou não. Aí a gente tem as inseguranças naturais de cada pessoa. Então a gente não pode deixar de considerar a individualidade de cada um, né?
e a subjetividade. Então, cada pessoa também tem os seus desafios pessoais. Então, você tem profissionais que se sentem mais preparados, você tem profissionais que se sentem mais inseguros. Então, toda essa mistura compõe aquele ambiente que a gente diz que é tóxico, né? Então, fora isso, a gente costuma comentar dentro da assistência que, assim, depende dos parceiros que você tem no trabalho, no plantão, esse plantão vai ser melhor ou ele vai ser mais desafiador. Então, isso se refere não só ao profissional médico, que vai estar ali no plantão com você, mas ao colega enfermeiro, que poderia ser o seu par, e a equipe técnica também, né? Então, a equipe técnica, a senhora fala administrativos? Não, o técnico de enfermagem mesmo. Né? No Brasil, nós temos o técnico de enfermagem atuando dentro das unidades, principalmente em hospital de realidade SUS, a gente tem o técnico de enfermagem cuidando desses pacientes mais críticos. No particular e são muitos, né? E são muitos. Eu acredito que, assim, a proporção entre enfermeiro e técnico ainda é desvantajosa. E isso também contribui para um plantão ser mais tenso, né? Por quê? Porque o profissional enfermeiro o profissional enfermeiro ele é mais preparado, ele tem a especialização, por exemplo, para atuar dentro de uma UTI neonatal, no nosso critério, na empresa onde eu trabalho, esse profissional ele tem que ter a graduação, obviamente, mas ele tem que ter a especialização em UTI neonatal, ele tem que ter alguns cursos dentro do segmento, então reanimação neonatal, ele tem que saber passar um catéter PICC, então ele tem que ser capacitado para isso. É um profissional diferenciado, né? Então, quando você tem dentro de uma empresa hospitalar um número maior de enfermeiros, você consegue atenuar mais as tensões, porque você tem um profissional que ele já está preparado para aquilo, ele tem um conhecimento mais profundo do que o técnico de enfermagem, né? Que é mais... é um conhecimento mais, vamos dizer, técnico, mas é de execução. De execução. Operacional, de execução. Por isso que no conflito o enfermeiro tem que agir nesse momento. Eu costumo conversar com as minhas enfermeiras, eu tenho trios de enfermeiras que trabalham comigo. Então, num plantão de 12 horas eu tenho 3 enfermeiras, nas outras 12 horas mais 3, e nos noturnos, cada noturno 3 enfermeiras. Então, eu costumo comentar com estes grupos de líderes, né, que elas são as minhas equipes. Então, assim, eu sou a supervisora de enfermagem, estou como supervisora de enfermagem, mas essencialmente eu sou uma enfermeira. Então, a nível de graduação e de especialização, nós estamos no mesmo nível, somos um time de trabalho. Só que elas têm um papel a desempenhar e eu tenho outro. Então, acho que é a primeira coisa que a gente estabelece para reduzir um pouco as tensões, né? Voltando no tema das tensões. Exatamente, estabelecer os papéis. Das metas da NR1, que eu vou falar daqui a pouco. Ah, perfeito. Certo. Então, acho que a gente está pelo caminho certo, então, né? Eu tô fazendo certo. Eliane, me fala uma coisa. No caso, você fala que os enfermeiros são São a minha equipe. Sua equipe, seus aliados. Sim. E aí você vê o técnico como o quê? O técnico, ele faz parte da minha equipe, mas quem faz a liderança e a gestão do técnico é o enfermeiro. Que no caso seremos nós quando a gente se formar. Sim, com certeza. Dependendo do segmento que vocês escolherem, se partirem para dentro da assistência, é o que a gente sempre comenta. Eu sempre lembro para as meninas que trabalham comigo, né, que o enfermeiro é um dos poucos profissionais que já sai da formação como líder, porque ele tem que liderar a equipe. Mesmo sem experiência. Mesmo sem a experiência, ele que lute, porque ele já sai. Por isso que o relacionamento é tão importante. Por isso, para poder manter o equilíbrio da equipe. A inteligência emocional é essencial para o enfermeiro, porque ele sai como líder para fazer gestão de equipe, mas ele também sai como administrador, porque para isso nós temos a matéria, né, digamos assim, a disciplina de administração. Eu não sei hoje como se chama, né, mas na minha época, quando eu era menina pequena lá em Barbacena, era administração e enfermagem. E aí você sai também gestor de unidade. Então, olha que desafio. O enfermeiro, ele tem que fazer a gestão clínica
porque ele tem que entender do sistema, da sistematização da assistência da enfermagem, ele tem que fazer diagnósticos, ele tem que implementar cuidados, fazer prescrições, ele tem que entender a fisiopatologia do paciente, ele tem que ter uma boa comunicação ali com o fisioterapeuta, com o médico, pensando tá na linha intensiva. E pensando em tudo isso que a senhora tá falando desculpa, você. Toda essa graduação, toda essa inteligência, a senhora puxa o quê disso para trazer uma realidade para nós, que ainda vamos nos formar, para nos ensinar o que é ser um profissional que tem um jogo de cintura para lidar com determinados conflitos? Jogo de cintura. Eu acho que é basicamente isso, jogo de cintura. Bem, não existe uma receita de bolo. Sim. A Rosângela tá aqui, pode validar isso que eu tô falando, né, Rosângela? Com um ser humano não tem receita. Não tem receita de bolo. Não tem receita. Eu acho que o que a Rosângela trouxe e que lembrou, ela vai falar mais sobre isso, mas eu vou falar baseado na minha experiência, o que eu aprendi ao longo desses 33 anos, né? Então, além de ser uma enfermeira que já saio da minha formação tendo que fazer gestão clínica, de cuidado do paciente, gestão dos recursos da unidade, então seria administrativo do setor, e gestão de recursos humanos, então isso é muito desafiador para o enfermeiro que está saindo e se lançando ao mercado. Ninguém te prepara para isso, mesmo dentro da faculdade, né? Pessoas difíceis vão existir na nossa vida o tempo inteiro. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas quando você está dentro do ambiente de trabalho, fazendo a liderança de uma equipe, eu acho que a primeira regra que você tem que estabelecer para você mesmo é que o que o outro pensa sobre você ou sobre qualquer coisa é a opinião dele. Então, a opinião do outro sobre mim é a opinião do outro. O enfermeiro que inicia tentando fazer uma gestão de equipe, fazendo, digamos assim, barganhas. E aí eu digo barganhas porque é diferente de acordos, tá? Então, ele pode se comprometer um pouco dentro da sua liderança. A gente tem que pensar que a equipe fala muito para mim isso. Mas isso não é justo, isso não é justo aquilo. Mas a gente não está falando de justiça. Dentro do ambiente de trabalho, a gente fala de equidade. Ética. Então você tem que ser imparcial. O enfermeiro, líder de equipe, ele não pode ter rabo preso com ninguém. Eu sempre Imparcialidade. falo isso, eu sempre converso, a gente sempre discute isso lá no nosso grupo de enfermeiras. Você não pode ter o rabo preso com ninguém. Você tem que ser equânime, você tem que agir de uma forma que seja imparcial e que seja bom para todo mundo. Mas aí tá o detalhe, porque você não pode esquecer da individualidade de cada um. Então, conhecer a equipe, os membros da equipe, isso é muito importante. Entender quais são as expectativas dessas pessoas, não porque você vai atender a essas expectativas. Porque se você também viver como um enfermeiro líder que quer atender desejos, você deixa de atender necessidades. Então, a gente precisa sempre fazer um paralelo e ir mostrando para a equipe como é que isso funciona. Porque tudo isso vai impactar na assistência do paciente. Com certeza. Entendeu? E certeza. A Rosângela pode muito bem esclarecer para a gente melhor que qualquer uma outra pessoa essa maneira de organizar esse processo de trabalho, né? De como fazer essa organização para ter essa saúde emocional dos colaboradores. Então, pegando um gancho no que ela estava falando, gestão de carga de trabalho. Então, já entrei de voadora na NR1. Fala da gestão de carga pra gente. Então, gestão de carga horária, sabe assim, uma pessoa que está gerindo, ela precisa distribuir a carga horária igualmente, ela precisa dar autonomia para os seus funcionários, ela precisa ter uma escuta ativa, ela precisa ter uma conversa transparente, ser empática com os seus subordinados. Sem violência. Isso, para criar um clima laboral eficiente. Por isso que existe a tal da NR1. Posso já adentrar? Pode. A NR1 são as normas regulamentares 1, né? Que elas, na realidade, já existiam. Elas ficaram famosas porque é um conjunto de diretrizes que visa o quê? Cuidar
da saúde e prevenção de acidentes no trabalho. Ela já existia, só que ela só tratava da parte ergonômica, de acidentes, e agora, a partir do ano passado, eles implementaram os riscos psicossociais, que é justamente para entender a saúde mental do trabalhador. Perfeito. Né? Que até você tinha mandado umas questõezinhas para mim, que é perguntando a saúde mental. Saúde mental é diferente de saúde mental no trabalho? Não, né? Que o indivíduo, ele é pleno. Então, a saúde mental do indivíduo... Então, a gente não divide. Não divide. Ela uma coisa. É uma integridade. Você não divide. Porque, assim, se você está mentalmente enfraquecido, o seu trabalho vai ficar ruim. Sim. Se o teu ambiente de trabalho te força muito, vai te deixar mentalmente enfraquecido. Então é um ciclo, não dá para separar. Principalmente na enfermagem, né? Que muitos enfermeiros Sim. fazem 2, 3 plantões. Porque é o que ele falou, Sim. já é um ambiente estressante. Estressante. Ambiente de trabalho, geralmente já gera estresse. Na enfermagem, então, que vocês lidam com vidas, né? Pessoas. Vidas sempre ali no limite. Então, eu imagino como que deve ser a pressão, né? Então, se a pessoa não tem uma boa liderança, se ela não é ouvida, se ela não é respeitada a carga horária dela, se pedem metas inatingíveis, prazos curtos, a pessoa espana. E um enfermeiro dentro de um ambiente de trabalho, dentro da sua empresa, trabalhando, ele consegue identificar quando os seus técnicos de enfermagem, por exemplo, ou outros colegas enfermeiros estão apresentando alguma coisa, algum comportamento diferente, que seja alguma coisa do trabalho que está impactando? Eu acredito que ele precisa ter um certo preparo intelectual e educacional mesmo. Tá. Não dá para, assim, você sair com uma formação em enfermagem e dizer que você vai detectar isso. Mas aí vocês saem e já começam, sabe, especializar em gente, né? Assim, não só no trabalho. Porque é gente que vai cuidar de gente e vai trabalhar com porque gente. É o que eu falo, assim, a minha profissão é terrível, né? Eu tenho que me especializar todo dia. Cada cidadãozinho que aparece na minha frente é um histórico novo. Então eu falo, eu tenho que fazer uma pós diária, né? Eu e minhas amigas psicólogas, a gente sabe disso. Então, assim, e por quê? Porque, gente, é isso. No caso aqui, a gente tá falando com o pessoal da enfermagem, que é muito, muito estressante mesmo, né? Porque Desafiador, né? sempre é um fio. Então, mas, gente, de um modo geral, no hospital, nas empresas, se você não é ouvido, se você não é reconhecido, se você não é capacitado, porque uma coisa que ajuda muito é uma empresa que te ajude a capacitar, te ofereça cursos, reconheça. Eu acho que aí você tem os canais para isso, né? Canais de ajuda. Se você puder ser ouvido, é meio caminho para você ter um clima bom e você ser engajado, motivado, porque senão você vai adoecer. É um contexto, né? Eli, uma pergunta para você. Falando, a gente continuando, né? Dando continuidade em parte de conflitos. Com a equipe médica. Como que o gestor enfermeiro... Eita, ela já... Polêmica aí. Porque, né, estamos, vamos dizer assim, Sim, né? é o mundo de vocês. É o nosso mundo e sabemos... Mas, Rô, você me ajuda, hein? Por favor. Eu sou os psiquiatras. Tamo próximo. Traz uma situação pra gente. Como conduzir. Pra nosso público, né? Mas As o que pessoas você da faculdade. O que você queria perguntar, Priscila? Uma conduta de conflito, vamos dizer assim. Uma situação de conflito? Situação de conflito com a equipe médica. A equipe médica. Isso. Tá. Então, assim, a gente ainda tem muito a questão do ego. Sim. Né? Isso não é diferente dentro do ambiente hospitalar. Então, todo mundo ali tem o ego e muitas vezes isso tá, assim, super à flor da pele, né? Exacerbado. E a gente não pode esquecer das personalidades, né? Eu costumo comentar com a equipe que se eu fosse lidar só com personalidade, eu não trabalharia com ninguém e talvez ninguém trabalhasse comigo, né? A gente procura competências, habilidades, né? Competências essenciais e complementares para ter os profissionais dentro da equipe. O médico, ele é um profissional formado para curar. Para curar o paciente, para achar soluções, para interpretar sinais e sintomas e várias outras situações. Ele assume a responsabilidade terapêutica, ou seja, a responsabilidade pelo tratamento do paciente. A pressão que ele sofre, que ele se impõe, também é grande. Então, vai ter conflito com a equipe médica? Tem conflito? Sim, eu vivo conflitos com a equipe médica.
como também com fisioterapia. Mas você como consegue... também com outras categorias. Tem algo específico que você fala, nossa, isso acontece muito? Olha, baseado na minha experiência hoje, há 21 anos dentro da instituição que eu trabalho, no setor que eu trabalho, na linha neonatal, o turnover, a mudança de profissional, a troca de profissional, ela é rara. Eu tenho profissionais, eu estou há 21 anos lá, e eu tenho profissionais que estão há 23. Ou seja, quando eu cheguei, essas pessoas já estavam, botaram o pé na lama do dilúvio. Não viveram um dilúvio, mas estavam com o pezinho ali na lama, né? Então, essa história também precisa ser respeitada, porque eu tenho colegas médicos que já, quando eu cheguei, já estavam lá. Então, a gente foi construindo uma relação. Respeitar o espaço. A gente foi construindo essa relação. O que eu costumo sempre comentar assim com as pessoas que trabalham comigo, as enfermeiras. Se o enfermeiro não ocupar o espaço que lhe é devido, tanto por direito, como por dever e por responsabilidade, outro profissional vai ocupar. Então, tudo depende do limite que você estabelece, tanto como pessoa, mas também como profissional. Então, esse profissional médico, ele precisa confiar em você, tanto quanto você precisa confiar nele. E para você, pro médico confiar em você como enfermeira, você tem que ter uma postura adequada, é isso que você tá falando. Sim. Então, é exatamente isso. Você estabelecer limites. Então, o médico, ele pode chegar ali e não te conhecer e adotar um comportamento um tanto agressivo ou arrogante. Mas aí, você não precisa adotar a mesma linha de comportamento que ele, mas você pode mostrar como é que as coisas funcionam, qual é o teu papel ali dentro da unidade e que você não está disputando espaço. Porque eu acho que o que existe muito também é essa questão de disputa de espaço. E a gente não pode esquecer que todos nós estamos ali por um único objetivo. E qual é esse objetivo? Cuidar do paciente. O paciente. Então, se o paciente é o centro do cuidado, tudo o que acontece tem que acontecer voltado e convergendo para ele, né? Uns dias atrás eu tive que mediar um conflito. Certo. Tá? Que foi o que vocês me pediram um exemplo. Isso. Então, assim, na nossa unidade, para que a gente passe um catéter PICC num bebê, né, que é um catéter que é muito utilizado dentro da neonatologia, a gente precisa que o médico faça uma prescrição. Ele precisa solicitar esse catéter. Por mais que ele não passe o catéter, porque para passar esse catéter você precisa fazer um curso, passar por uma prova prática, ser habilitado. O enfermeiro ser habilitado é o único profissional que passa catéter, é o enfermeiro. Esse tipo de catéter não. Né? Ele pode passar um catéter central, abrindo uma veia, expondo. Ele pede para colocar, mas também pede para retirar também. Retirar. Então, e o protocolo é bem claro nisso, é um protocolo multiprofissional, não é um protocolo só da enfermagem. Então, na minha unidade, para se passar esse catéter, o médico chega ali e fala: olha, Eliane, por favor, avalie esse paciente para mim, para um PICC, a gente precisa passar um PICC, eu vou deixar prescrito e vou colocar na minha evolução, né, no plano terapêutico que eu quero um PICC. Ok, então a parte dele ele fez, eu vou lá, avalio esse bebê. Ele pode ter ou não condições para passar o catéter, mas quem disse ele tem condição ou não é quem? Eu. Que sou especialista. Que vai avaliar. Que vou avaliar. O caso do paciente. Exato. E aí eu falo, olha, doutor, não tem condições de passar o catéter agora, a rede venosa está muito frágil, ou tem muitos hematomas, ou enfim, alguma situação em que eu não visualizei, e aí assim, olha, não dá para passar esse catéter agora. Quais são as opções que nós temos? Então, o caminho correto é você discutir com um colega médico quais seriam as opções. Tem bebê que nem tem condições de passar um catéter PICC, porque ele tem tanta coisa para receber que o catéter PICC não vai comportar. Não, tem que ser um catéter com mais vias, né? Exatamente. Então, por mais que o procedimento seja realizado pelo enfermeiro, eu preciso da discussão com o médico, eu preciso que ele indique, eu não tenho autonomia para chegar e falar assim, esse bebê vai precisar de um PICC, eu vou lá e passo. Isso não existe. Não existe. Então a gente volta naquilo que a Rosângela falou, estabelecimento de papéis. Então, onde que vai a responsabilidade de cada um e a atuação de cada um. E o conflito em questão que eu tive que gerenciar foi que a médica tinha solicitado um catéter para um bebê
E esse bebê não tinha condições de passar catéter no dia que a enfermeira avaliou. Então ela avaliou e ela falou assim, olha, não tem condições, mas eu quero, porque precisa, o bebê precisa, Então, mas não temos o bebê não tem condições de passar esse catéter. E aí ela foi passar o catéter, apesar de ter dito que não tinha condições, porque ela se sentiu tão pressionada e ela pensou no Mas custo, pela avaliação dela pela clínica, avaliação né? dela, junto com uma outra colega, né? Porque elas são em 3, então a gente sempre pede para elas compartilharem essas decisões. Ah, mas vamos tentar. Tem uma veia aqui, tem outra ali, tinha umas 2, 3 opções, né? Bem aquelas veinhas que a gente brinca, bem chup-gup, assim, sabe? Mas vamos lá pelo custo-benefício, o risco e o benefício para o paciente. Foram tentar passar o catéter, né? E não conseguiram passar o catéter. Não progredia. Não progredia, porque a avaliação inicial dela tinha sido assertiva. Só que ela se sentiu pressionada. E aí, no dia seguinte... É como se estivesse invalidando o conhecimento dela, Exatamente, mas quem fez isso? Ela mesma fez isso com ela. Ela mesma, não foi a médica. Ela se colocou nessa posição. Ela se colocou nessa posição. E aí, o que aconteceu? Quando foi no dia seguinte, não conseguiu passar o catéter, a médica foi de novo. Não, mas vamos tentar de novo agora, que não sei o que. Não, doutora, de não... novo pique. De novo pique. Não, doutora, não tem condições. Porque existem algumas condutas obstinadas. Tá? Tem essa situação. E aí, essa enfermeira acabou ficando nervosa, a médica também ali no posto, nervosa, e as duas falando um pouco mais alto, né? E aí eu tava da minha sala, eu ouvi esse diálogo um pouco mais exaltado, né? E tive que ir lá para fazer para intervir. E a primeira coisa que eu fiz foi, enfermeira, vamos para minha sala. Então, tirar a enfermeira do foco, de cena. Essa é uma opção. Não, essa é a melhor opção. Você opção. tira as pessoas da cena do conflito. Primeiro, certo. Você tem que poupar os espectadores do constrangimento de estar vendo aquilo. Certo. Você também tem que... e os colegas também. E você tem que poupar estes profissionais que são bons, mas que estão no momento de estresse e descontrole. Você também precisa poupar a imagem deles, protegê-los. Então, você retira essas pessoas de cena. A médica não tem autonomia sobre ela. Eu falei assim, doutora, a senhora quer ir na sala conversar? Não. Já o que eu tinha que dizer para ela, eu já disse. Então, tá bom, doutora, eu vou lá para a sala, daqui a pouco eu volto. E aí, eu fui conversar com a enfermeira. E ela estava extremamente alterada. Por quê? Quem passa o catéter somos nós. Porque ela tá querendo se meter no procedimento que é da enfermagem. E eu falei assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para passar o catéter, precisamos dela indicando. Para olhar um raio-x, validar algumas coisas, você precisa compartilhar com ela. Para retirar o catéter, é ela também que indica, né? Não existe isso. Ela está insistindo na questão do catéter porque ela acha que é a melhor opção para o bebê e nós concordamos que é. Mas se não tem condições de passar, não tem condições de passar. Assim como o catéter de Charlie, assim como o central, que a gente não pode também intervir nessa conduta. Quantas vezes a gente tem a cirurgia pediátrica indo na unidade, avaliando o paciente e falando, ele precisa de uma flebotomia sim, sou eu que vou fazer, mas não dá para fazer com esse catéter. Vocês têm um catéter PIC mais calibroso? Não é o indicado, mas é o que tem disponível. E tá tudo bem, então vamos lá, vamos trabalhar junto pelo bem do paciente. E aí, o que a gente tira qual é a moral da história dessa situação, né? Ela ficou muito alterada, a enfermeira, porque ela quis dizer o seguinte, na minha panela ela não mete a colher, porque sou eu que passo o catéter, sou eu a especialista. E eu tentei mostrar para ela que não é esse. Porque não é um jogo de ego, não é um jogo de ego, não é uma disputa. É um conhecimento, a postura que ela tinha que ter perante a situação. Exato. Sim. Deixa eu fazer Você percebe quando eles vão até você, Rosângela? Deixa eu só fazer uma parte dentro do que a Eliana falou, que assim, quando ela falou assim, que a enfermeira se colocou naquele lugar, a gente precisa entrar no conteúdo dela e perceber por que ela se colocou naquele lugar. De repente ela tem medo de ser demitida, de repente ela está se sentindo desvalorizada. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né, para o ser humano que habita aquele profissional, né? Claro que na hora de agir, você tinha que tomar uma postura mais, né,
assertiva. Mas eu, como psicóloga, já vejo assim, o conteúdo emocional que aquela moça estava carregando, Bagagem, a né? bagagem, a dor, eu vou ser demitida, eu não tenho capacidade, eu não estou sendo valorizada. Eu acho que né? no caso da pessoa, nós temos muitos anos de convivência, é uma amiga, inclusive, né? Eu acho que a questão ali foi o quanto ela trouxe de responsabilidade para ela sobre querer fazer aquilo Sim. e conseguir fazer aquilo. Então, mas a justamente por a causa... pressão da demissão não é o mas eu caso, digo assim, mas de repente, no ela caso trouxe pra dela, ela não. muito isso. Mas geralmente as pessoas tomam essas atitudes, Sim. se sobrecarregam mesmo, fazem o que não era para ser feito. Até porque assim, às vezes não tem funções totalmente definidas e às vezes elas sofrem pressão. É isso que vai causar. Às vezes Elas se não, submetem, sempre. né, Ângela? Exatamente. São submetidas às Exatamente. situações. Isso vai causando o quê? Muitas Ansiedade. vezes também pode ser também algo também institucional, né? Porque Sim. às vezes a instituição, às vezes Sim, também tem instituição que adoece. tem um jeito de carregar aquela equipe ou o setor em si. Sim. Aquele cargo é o foco. Então todo o resto orbita sem. não tem. Então, Não tem assim, às vezes importância, também pode ser isso. Isso que você falou da questão da demissão, eu acho que todo CLT deve pensar isso, porque tem sua família, tem seus filhos. Por que não, né? Então, já que ela falou, eu não posso ficar tanto nessa de ficar debatendo, eu vou fazer, vou tentar. E aí a pessoa fica frustrada porque deu o seu melhor, mas não deu certo. Mas já sabia que não ia dar certo, aí frustra mais, né? Por isso que eles estão implementando essas normas psicossociais para a gente observar o ser humano como um todo mesmo, assim, dar ouvido para o que cada um fala, estabelecer a carga horária, a função, você vê muito isso, e aí eu tô falando mais de empresa, tá, gente? Eu não tenho essa experiência de hospital, mas dentro de uma empresa, se você, tipo assim, você faz X, daqui a pouco você fez Y, a pessoa não tem tarefa determinada, isso vai causando um estresse, porque a pessoa fala assim, ou eu não tenho valor, ou eu não sou capaz. Né? Porque também a empresa também tem muitas empresas que falam, isso. Faça mais, nunca faça só aquilo que mas a nossa área não pode ser assim, né, Não, Rosângela? as empresas estão atribuindo mais e mais atividades e cobrando, e assim, quanto mais você faz, mais eles te pedem. E aí, se você não corresponde, o que você sente? Que você não é capaz, aí a sua saúde mental vai dar pro buraco. Aí você desenvolve ansiedade, depressão, síndrome de burnout, porque é exaustão de trabalho, né? Então... É isso que eu ia acrescentar. Hoje em dia tem muita gente ansiosa por conta disso, né? Por essa bagunça nos papéis. Sim. Eu queria fazer uma colocação também, dentro do que a Rosângela trouxe, que a gente vai se complementando, né? É assim... uma coisa que é importante da gente analisar, e eu vou dizer isso baseado no meu ponto de vista e na minha experiência pessoal, tá? O não do enfermeiro, ele tem um peso muito grande. Pra quem? Pra todo o hospital, pra tudo. Então, quando você para pensar o que é a atuação da enfermagem dentro do hospital, nós somos cerca de 60% ou mais da força de trabalho dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma empresa, né? E quando a gente diz um não, em vários momentos, isso tem um peso e não é tão bem recebido. Então, assim, o almoxarifado não poder trazer o material que foi solicitado porque ele não tem colaborador ou ele teve uma dificuldade XYZ no RH dele, é um não que a enfermagem vai fazer o quê? Ela vai dispensar um funcionário que vai sair da beira-leito, do lado do paciente, vai descer e vai pegar o material, porque ela precisa do material para trabalhar. Que também não é função Que dela. não é Ela função está dela. tirando o funcionário para fazer a função. E esse desvio de função acontece em qualquer empresa. né? É a realidade. Isso não é uma coisa que a gente está falando de ficção, né? A mesma coisa acontece com a farmácia, né? A mesma coisa acontece, de repente, com a segurança. Então, são várias situações em que muitas vezes a enfermagem fala não
ou o enfermeiro fala, não, eu não posso, minha equipe não pode, ou este não é o meu papel, ou isto não é possível, e esse não cai muito mal. Ele cai. Então, isso também gera muitos conflitos dentro do ambiente hospitalar. Né? E essa questão de que a gente precisa entender que a gente é time. Sim. E muitos dos conflitos podem ser evitados quando você consegue desenvolver naquele grupo de pessoas, independente da sua categoria, esse entendimento de que eles são um time. Não existe ninguém. Não existe mais, não existe menos. E o enfermeiro tá ali para isso. Para você chegar, né, nesse nível. Então é importante que esse time seja cuidado, seja ouvido, né? Porque, como você falou, tem a subjetividade e tem as exigências, né? Que cada cargo tem. Então, no caso que o físio que você estava contando aí, ele foi despojado de algumas coisas que ele fazia. E nem todos aceitam. Exatamente. Então, assim, e a subjetividade dele? Como é que ele se sentiu também nesse meio de caminho? Então, por isso que essas normas regulamentares psicossociais vieram, que é para pegar indivíduo por indivíduo, abrir um canal, sabe, para ele ser ouvido, porque assim, esse rebelde, isso aí não é problema meu, ele precisa que todo lugar vai ter. Ele precisa ser ouvido. E em qualquer profissão, né, exatamente, mas ele precisa ser ouvido, né? A gente precisa entender por que ele age daquela forma. E fornecer ferramentas para que ele seja valorizado, capacitado, para ele não se sentir excluído. Então, assim... Essa é a maneira de organizar dentro, exatamente, dentro do ambiente de trabalho. Quando você pega um time que as pessoas têm posturas diferentes, como ela falou, você precisa ouvir um por um. Então, é bacana essa análise dos riscos psicossociais, porque você vai ouvir individualmente... Cada empresa pode... Mas você atendendo empresas, eu sei que você não está ligada diretamente com o hospital, mas você atendendo empresa, você vê que as pessoas são ouvidas uma por uma? Então, no caso, essas empresas que eu tô agora estão. Eu as escuto. Mas isso não quer dizer necessariamente que o ambiente fica maravilhoso, o clima laboral. Porque eu vou embora, eu ainda brinco, eu falo, meus meninos, quando eu vou embora, vocês brigam, né? Porque aí eu vou embora e tem umas coisas assim, né? E eu chego na outra semana. E assim, por quê? Porque também tem... É de cima para baixo, é tudo, né? A postura a filosofia da gerência, da empresa. É como o patrão quer que seja no fim das contas. No fim das contas. Então, só que assim, hoje em dia que se exige esse cuidado com a saúde mental do funcionário, né? No caso que eu trabalho com empresas e de vocês, né, no hospital, quanto você precisa se preocupar com a saúde mental das pessoas, você precisa oferecer recursos para que elas não adoeçam, né? Então você precisa fazer o quê? Que nem sempre não tem, né? Não tem. E que a partir do ano que vem dizem que vai ser cobrado. Que nem sempre tem, né? Isso daí. Então é por isso que estão implementando a NR1, que é justamente para que as empresas realmente, e se elas cumprirem tudo, elas vão ter uma certificação especial, que vai dar um monte de benefícios para a empresa. Tipo então, selo JCI, exatamente, por exemplo? São selos. Canadense, algo do tipo. Selos especiais, certificado de qualidade, né? Então, é interessante para uma empresa também ter esses selos. Ter esse selo, ter essa certificação, né? Então, não é só porque, eu quero estar em acordo com a regulamentação. Não é só isso. É legal você estar num clima laboral saudável. Sim. Não vai estar 100% do tempo saudável. Nisso daí inclui o GRO? Sim, é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, exatamente, você está fazendo o que no GRO? Você está verificando o ambiente laboral, você está verificando como é que as pessoas são tratadas, como que elas são divididas, como que elas dividem o tempo, a sobrecarga, como é que elas são. Geralmente, as metas inatingíveis. Então, para você gerenciar isso, não é só gerenciar, porque eu estou falando muito da parte psicológica, mas aí também é parte ergonômica, funcionário, principalmente no hospital, movimentos repetitivos, peso. Então, você tem que analisar tudo isso para o bem-estar do paciente. Que tem uma pessoa específica para isso, né? Do paciente também. Porque se o profissional não está bem, o paciente. Mas a gente é psicólogo do profissional. Do profissional. Porque a gente está focando bastante nos riscos psicossociais, mas a gente precisa pensar que a pessoa precisa ser
sentar numa cadeira boa, ela precisa... aí você fala, Tem os mas horários o de peão da distância, fábrica, ele respeitados. não pode ter movimentos repetitivos, precisa fazer Ou se tiver, tem que ter tem pausa. que ter rodízios, exatamente, pausa, rodízios. E isso eu imagino que no mundo de vocês, muito No nosso mundo, o problema sempre vai ser que não tem as pausas. o músculo esquelético, né? Porque Exatamente. coluna zero para a profissão da enfermagem, entendeu? exatamente. Apesar que nós temos muitos equipamentos hoje moderníssimos, Max Move, para você pegar um paciente obeso. Tá. Aí ele pega um paciente, levanta, aí o Max Move coloca o paciente na cadeira. Aí tem o Sara, que faz o paciente sentar. Mas tem paciente também que se recusa a usar. Tem paciente também que tá sobrepeso e ele sabe que aquele equipamento é para isso. Tem uns que tem um ego tão inflamado que eles não querem usar. Eles querem que vá 6, 8 profissionais lá pegar ele no braço. Entendeu? E aí, quem vai recusar? Muitas vezes não se O que eu recusa. estou observando aqui, né, com vocês é que tudo que a gente vivencia numa empresa, no hospital é potencializado. Exatamente. Né? Porque vocês prestam serviço. Prestam serviço. Né? E prestam serviço para uma pessoa no estado, né, doente, com famílias angustiadas. Muitas vezes, sempre. Né? E aí, destemperadas às vezes. Eu sei porque minha filha acabou de sair de uma UTI e a gente fica assim, incomodada porque o banheiro está ocupado. Sabe assim? A minha filha queria ir no banheiro, era uma fila no banheiro, moça, não vamos ocupar o banheiro. Nossa, você é psicóloga. Mas você vê. Essa hora você não é psicóloga, nessa hora você é mãe. Nessa hora eu sou sua mãe dela. É conta da fragilidade. Então, assim, vocês estão trazendo um mundo que realmente é potencializado, né? Toda essa sobrecarga emocional, de não conseguir pausas, então toda a parte, olha, os hospitais vão ter que se enquadrar muito. Rosângela, qual oportunidade, então, que a NR1 traz? É justamente de oferecer, oferecer recursos para que as empresas se autorregulem. As empresas, e aí a gente generaliza, tipo assim, o que elas vão fazer? Você vai ter que fazer um programa de gestão de riscos. Então você vai ver lá se os funcionários estão trabalhando com carga de tempos correta, se eles têm prazos admissíveis, porque se não tem, eles vão começar a entrar naquele círculo que eu falei para vocês, de ansiedade, depressão, adoecimento. Né? Aí, você até tinha me perguntado do presenteísmo nas empresas. Eu queria que você falasse sobre o presenteísmo. Todo mundo conhece, né? Que é E tem muito presenteísmo nas empresas. Tem. O que é o presenteísmo? Todas. É um funcionário que não falta. Ele pode estar doente, ele pode estar com uma gripe, aí ele vai lá, ele leva aquela gripe para todo mundo, porque não vai faltar. Ele pode estar mal-humorado, invocado, mas ele vai lá com aquele bico de 2 metros. É muito comum. E aí ele vai contaminar a equipe, concorda? A gente estava estudando sobre isso e a gente viu que o presenteísmo, hoje, que está mais comentado, parece que ele está mais em evidência que o absenteísmo. Sim, porque assim, o absenteísmo é aquele funcionário que você fala, esse é o folgado. Ele ficou doente, então ele vai, pega o atestado, ele não vem. Pega o atestado e vai. O presenteísmo, ele é mais doente, porque pior. Uma pessoa que está doente. Que às vezes desce todo mundo aqui. Ela está doente e vai trabalhar. Ela leva um vírus de gripe, ela leva um mau humor, ela leva um. Sabe assim? E o burnout? Que até a pessoa identificar. Então, como é que fica que eu te falei. dentro da empresa? Você começa a se sentir mal, pressionado, desvalorizado, não ouvido. Eu acho que o que mais pesa é você não ser ouvido. Não ouvido, aquilo vai te gerando ansiedade, depressão, até que você cai numa exaustão, que é a síndrome de burnout. O que é o síndrome de burnout? É a exaustão no trabalho, né? Então, o burnout realmente é decorrido de trabalho. Então, aí dá para diferenciar. E a pessoa consegue identificar isso, a própria pessoa, só na hora desse limite dele. Porque acontece isso, né? Às vezes a pessoa tem o presenteísmo, que ela tá ali frequentemente, tá doente, e ela não consegue enxergar que aquilo pode contaminar. Eu atendo muitas pessoas que chegam pra gente, assim, no consultório, depois de um AVC, sabe? Assim, de um infartozinho. Por quê? Um transitório, aquele que vem e vai embora rapidinho. Porque são pessoas que estavam num pique tão grande
de autocobrança e tal. E não pararam. Aí quando elas vêm pra terapia, elas falam, nossa, caraca, eu não percebi isso. Eu falei, pois é, você não percebeu. Seu subconsciente não Eu deixa tenho muitos você. pacientes. Eu conheço muita gente assim. Eu, na área da enfermagem, eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho há 18 anos. Então, assim, eu presencio muito. Às vezes a pessoa não percebe. Não, Eu tinha um colega que ele reclamava de tudo. Reclamava da escala, reclamava do banho do paciente. Não do paciente em si, mas a quantidade de banhos, como que ia dar o banho, a farmácia, o preparo da medicação. Nada bom. Tudo era difícil. Como que o enfermeiro fazia o dimensionamento da escala, como que é a hora do almoço. Nada tá bom. Então, ele passava o dia reclamando. Toda hora que você encontrava com esse colega, tava reclamando. Aí eu falei, gente, tá insuportável trabalhar com essa pessoa. E aí, ele passou mal um dia, ele largou tudo. E foi ser atendido pela instituição mesmo, que tem a parte que atende o colaborador. E aí afastaram ele um tempo. Quando ele voltou, deram o diagnóstico de burnout. Nossa. Quando ele voltou, ele falou, eu tô com burnout. Aí, ele deu uma melhoradinha, aí piorou tudo de novo. Aí ele falou que era embora do setor. Trocaram ele de setor. Não mandaram ele embora. Tá. Não atenderam ele, deram bom. apoio psicológico, Que ótimo. né? E fizeram todo um amparo pra ele. Trocaram ele de setor. Eu encontrei ele há um tempo atrás. Feliz da vida. Feliz. Ele tá no História mesmo boa. hospital, Final feliz, é. em outro setor. Ele tá feliz, Rosângela. Coisa boa é isso, porque ele foi ouvido. Sim. Olha a Acolhido. coisa. Ele tiveram empatia Exato. com a dor dele. Então é tudo que se espera de um Isso colaborador. daí que aconteceu é uma NR1 sendo implementada lá no... Com certeza, com certeza. Já perceberam que ele estava com a saúde mental deteriorada. Então cuidaram dele, porque simplesmente podia demitir. Não serve mais, está insatisfeito, manda embora. Mas É é muito muito comum, olha, né? né? Que é o mais acontece. Ainda acontece muito. É o que mais isso. acontece. Demissão. 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 Você, como gestora, deve fazer demissões. Você não está funcionando bem. São poucas. Não são tantas demissões, ainda bem. Não é, assim, não é uma função agradável. Mesmo quando você fala assim, poxa vida, como eu gostaria que aquele colaborador, aquele profissional da minha equipe fosse desligado, fosse aprovado, desligado. Mesmo neste momento, não é uma coisa agradável você desligar uma pessoa, porque você tem a desagradável função e tarefa de dizer para ela, olha, você já não atende mais as expectativas, você já não serve mais para a empresa. E aí, assim, todo profissional que é demitido, a boa parte deles eles fazem a clássica pergunta: por quê? Por que eu estou sendo desligado? E você ativa na hora a crença do desvalor. Do desvalor. E como você... Mas eu acho que... Mas como você vai chegar para uma pessoa e falar assim para ela, não, então, ó, sabe, é porque você isso, porque você fez isso, porque você fez... Não. A empresa fala que é porque não se enquadra mais. Mas assim, gente, existem hoje vários canais, várias coisas falando sobre liderança, vários conteúdos, né? Eu acompanho um que ele é muito bom. É o professor Fabrício Rosso. E ele tem um podcast que ele fala 5 minutos de gestão. E ele fala bastante sobre essa questão de gestão de RH. Ele tem até livros escritos que são muito bons e que falam sobre essa questão de gestão ou indigestão de recursos humanos, de pessoas. Um dos títulos dos livros dele é esse. Tive o prazer de ter ele como professor, né? E como até um mentor, assim. Então, ele coloca pra gente o seguinte, eu aprendi isso com ele. Não deve ser uma surpresa pro profissional a demissão. Se você tem um processo bem construído dentro da empresa, uma política de RH, que aí eu acho que vem também muito de encontro ao que a Rosângela está trazendo. Então, assim, o setor de recursos humanos, ele é responsável por fazer esse segmento da NR1 e conscientizar as lideranças, preparar as lideranças. Eu tenho... É a função deles. Né? Eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa onde a gestão de recursos humanos é muito organizada.
mudança. Então, nós, como líderes, fomos treinados, existe um programa que é Desenvolvendo Líderes, e nós que somos supervisores, não só da assistência, mas da área administrativa, operacional, enfim, todos nós passamos por treinamentos, por capacitações, né? Justamente para saber como lidar com a equipe, com aquele membro mais difícil, ou como fazer uma gestão mais assertiva, mais inteligente, que seja produtiva, que coopere para um clima organizacional bom, porque, como a Rosângela também trouxe, isso não se constrói assim na mágica. Tem que ter esse da espírito, noite né? pro dia. Tem que ter esse movimento E isso vem de cima, coordenado. né, Anne? Vem. Isso, se a alta gestão não está comprometida com este tipo de política de recursos humanos, não vai funcionar. Você pode trazer profissionais, você pode trazer a norma, você não vai adiantar. A Tem que ter o política RH alinhado. e assim, a alta gestão tem que estar envolvida. Então, eu tenho a felicidade, sim, de atuar dentro de uma empresa onde a alta gestão é envolvida com isso. Eles fazem gestão de porta aberta, você pode pedir um horário com o seu CEO, com a sua gerente, dependendo, um compliance. Então, esses canais onde o colaborador pode se colocar para fazer sugestões, elogios, reclamações, né, garantindo a sua privacidade, né, o anonimato, né? sigilo. Isso é tratado com muita seriedade dentro da empresa que eu trabalho, e isso traz pra gente uma segurança muito grande, né? Você vê isso como um ponto benéfico para o Isso- enfermeiro. Então. isso Sabe que o indivíduo... Desculpa, só pra... Imagina, Rosângela. O Pode falar. indivíduo que ele é bem cuidado, então mesmo na hora da demissão, ele reage melhor. Ele reage melhor. Porque assim, ele vai entender que tá bom, ele não serve mais para aquele cargo, Sim. mas ele é uma pessoa eficiente. Exato. Que é o Ele que não eu- vai se sentir mal, É, né? exatamente, Inferior. Exatamente, porque o que vai pra terapia? É a pessoa que se sente desvalorizada. Exato. Então a gente tem que trazer para ela assim, olha, tá bom, ali naquele cargo talvez você não funcione mais, mas isso diz o que sobre você? Que você não funciona mais para nada? Que Uhum. você não tem outras capacitações? Que você, de repente, num outro ambiente não funcionaria melhor? Então, se você vem preparando um funcionário, como ela falou, então vai ser menos traumático. Uma demissão sempre é traumática. traumática, Porque a gente né? não vai ter o nosso salário no próximo mês. Mas se a pessoa, como ela falou, vem preparada, e o que é preparar? É preparar o ser humano. Exato. Né? É preparar o ser humano, ó. Então, Rosângela, tocando nesse assunto que você está falando agora de preparar o ser humano, então, quando a empresa tem essa estrutura bem estruturada mesmo, o RH, alta gestão, gestores, coordenadores, é possível, então, a classe que está lá na execução do trabalho gerenciar esse estresse melhor, então? Sim, porque aí eles oferecem condições para você. Uhum. Né? Eu me torno repetitiva porque na realidade é repetitivo. Condições. Quando você é ouvida, você já se sente valorizado. Se você se sente valorizado, você se engaja, você se motiva. Uhum. Então assim, se você tem lá em cima alguém que está pensando, olha, a Adriane está bem, será que ela está com algum problema em casa? Até nisso a gente pensa, porque olha, tanto faz uma empresa com 1.000 colaboradores como uma com 10, Uhum. os problemas são iguais. São os mesmos. Porque são seres humanos que estão são operando pessoas ali, que- né? Não, elas estão operando ali, em casa elas têm uma família, elas têm Tem contas problemas. para pagar, tem problemas, Tem doenças. tem doenças, entendeu? Então assim, é ser humano, né? Pra mim é ser... Você não dissocia Não isso. dá pra dissociar, igual a saúde que eu te falei, não faz diferença. É, Os conflitos, eles importante sempre falar vão isso, né, existir. Eliane? A gente Dissocia precisa mesmo. ter Não ferramentas para conseguir lidar melhor com esses Sim. conflitos. É isso. Eu acho que assim, uma coisa que é importante, eu vou falar de novo baseado na experiência que eu tenho, que eu acho que é legal, é assim, você aprende como gestor, como líder, que feedback é vida, né? Isso é verdade. Feedback é Não é vida. aquele anual, né? Ou antes da demissão. Não, porque isso não é um feedback, né? Isso é Realmente não dão. em não dão. Então, É a assim, carta de despedida. É a carta de despedida mesmo. por isso Mas que muitas empresas têm, né? Então, mas você trabalha com você sabe, tem aquela eu até fiz uma anualmente, notinha. esqueci o nome agora, me foge a A memória. avaliação de 360 Desempenho também. anual. 360. Aí o seu gestor vai lá, você dá as suas notas, o gestor dá a dele, depois ele te chama. Avaliação pra- 360. Eu tenho essa vivência dentro da empresa que eu trabalho, que eu atuo também. Inclusive, o precursor disso, a pessoa que levou essa ferramenta pra gente foi o professor Fabrício, né? Fabrício. E aí, assim, o que a gente aprende ao longo do tempo, meninas? Assim, feedback.
Então, feedback é muito importante. Você tem que saber como dar o feedback. Então, não é você pegar e trazer a pessoa para dentro de uma sala e bater nela de toalha molhada. Né? Não é isso. O feedback é você criar um ambiente para essa pessoa. Então, se você tem que fazer um elogio, esse elogio pode ser feito na frente de outros colegas, de uma forma respeitosa, genuína. Isso não pode ser uma bajulação. Isso tem que ter realmente um entendimento e um peso de que é um elogio por uma coisa legal que a pessoa fez. Mas quando você tem que dar um feedback de desenvolvimento, que hoje a gente não usa mais a palavra feedback negativo, né? É um feedback de desenvolvimento. Isso você vai estar compartilhando com essa pessoa, com esse profissional em particular, as responsabilidades. Você, como gestor, tem responsabilidade sobre ele, mas ele também tem responsabilidades. Então, o feedback, você cria um ambiente de tranquilidade para você conversar com essa pessoa, você quebra o gelo, não deixa essa pessoa tensa, armada, né? Então, que é o que ela falou da escuta, do acolhimento, de você ter mesmo essa situação de estar ali conversando, mas quebrando o gelo. Você faz esse feedback para a pessoa, você documenta isso. E então, ela assina. Dentro da minha empresa, isso é documentado dentro de um app, de uma ferramenta, onde a gente coloca, então, a pessoa na competência tal, porque tem a descrição do cargo. Eu acho que todas as empresas trabalham dessa maneira, né? Algumas mais organizadas, sim. Então, assim, você tem a descrição de competências que são essenciais para aquele cargo, por exemplo, do técnico. Quais são as competências essenciais? Certo. Quais são as competências complementares? E a partir dali você documenta o feedback. E o que tem que desenvolver? E o que a pessoa tem que desenvolver. Tá documentado, você tem que criar plano de ação. Então você não pode simplesmente chegar ali e falar para eles, olha, é assim, essa, você, olha, tá atrasada, você tá o problema, né? Você sempre pega o plantão sempre tarde. Coisa, né, Eliane? Você não consegue passar o plantão para as colegas, você tem um comportamento e não fazer nada a respeito. Então, assim, não, olha, tem uma situação assim, XYZ, temos notado que a situação tem sido assim, assim. O que está acontecendo? Isso é muito importante. Isso é delicioso. Mas isso é muito importante, você perguntar o que está acontecendo. Você quer me contar alguma? Se não quiser também, tá tudo bem, é a sua vida pessoal, é a sua particularidade, mas eu quero que você entenda que a gente está aqui para trabalhar junto, para melhorar, porque assim, este comportamento que você está adotando está prejudicando o grupo, está colocando a assistência do paciente em risco. Nenhum profissional, gente, por mais difícil que seja, ele sai de casa para maltratar ou para fazer algo. Perfeito. Eu falo assim, gente, nenhum profissional, a enfermagem não é criminosa, nós não somos criminosos. Não queremos ser. Ninguém sai para cometer um crime, né? Um dia de ira, não é isso. Mas a gente, no meio dessa mistura toda que nós somos, de problemas pessoais, do ambiente de trabalho, de preocupações com conta e todo o resto, a gente acaba, às vezes, se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos, adotando uma postura mais negativa, como essa do seu colega, que já estava cansado, exaurido, sem reservas para ser otimista ou para se sentir motivado para estar naquele ambiente. Tinha todo um contexto. Tinha um contexto que eu conversando, eu super entendi. Porque eu não vou falar que eu também faria o mesmo, mas eu também ficaria muito triste e ficaria com o emocional abalado. Entendeu? Então, por trás tinha o familiar que estava atrapalhando ele. Hoje em dia, há alguns anos atrás, até quando eu me formei em engenharia, as pessoas só queriam saber a sua competência técnica. Exato. E se vira. Hoje em dia, não, até tem, né, os termos, as soft skills e as high skills, que são as high skills são a competência técnica, a qualificação técnica que é fundamental. É fundamental, mas as soft skills, que é como você lida, Como é que você lida? Como você lida com a vida, com as pessoas. Então, hoje, se você avalia um funcionário nas entrevistas preliminares, se você avalia que ele é o pessoal de TI, que me desculpem, né? O pessoal de TI, assim, eles são muito competentes tecnicamente, mas eles têm uma dificuldade de lidar com gente. De lidar com gente. Eu também sinto isso, Rosângela. E eles falam pra mim. Eles são inteligentíssimos, mas sempre tem problema. De TI, eles falam, turminha, me desculpa aí, tá? Mas eles falam pra mim, não, Sam, se eu não precisasse falar com ninguém, tava perfeito. Mas é o perfil deles. É o perfil deles, mas eles precisam
dar uma ajeitada, porque eles precisam falar, eles ficam em reuniões o tempo todo. Então, por mais que eles estejam ali, né, fixados naquilo, eles têm muitas reuniões. E as reuniões para eles são pesadelos, que estão comigo, assim, eles não suportam as reuniões, eles não sabem. Então, é o que eu falo, hoje em dia, em todos os setores, a pessoa busca uma profissão que encaixe o seu perfil. E ela fala assim, vou ficar quieta, vê, né? Mas não adianta. Porque aí você vê o perfil do enfermeiro, ele vai escolher uma área específica, né? Hospitalar, estético, né? Mas hoje, de qualquer forma, você precisa lidar com gente. Se você saiu de casa, quer dizer, você não está desempregado, você tem que lidar com emoções e com qualificações. Não adianta você sair só com um currículo gigantesco de cursos, se você não sabe se comunicar. Lembrando que a Eliane comentou que quando vai dar o feedback, que não chama negativo mais, como é que é? Desenvolvimento. Você chama a pessoa no privado, né? Que é o correto, apesar que tem pessoas que chamam atenção na frente dos outros, né? Só que lembrando que por trás desse feedback que a empresa tem escutado com o paciente, com o colaborador, tem a questão legislativa também, né? Sim, tem tudo por trás. Porque é uma das coisas que a gente comenta como grupo de supervisão lá, né? Então, nós somos um grupo bem heterogêneo, né? Cada unidade tem seu supervisor. Exato. E dentro da supervisão de enfermagem, a gente faz reuniões semanais. A nossa gerente tem esse ótimo hábito de nos reunir uma vez por semana, onde ela traz algumas questões do que já aconteceu, do que vai acontecer, e a gente também compartilha entre nós, então às vezes vira até uma cartaz, sabe? A gente fica compartilhando, um chora as pitangas pro outro. É um podcast semanal. É uma coisa, mas assim, isso tem trazido, é importante, porque a gente também passa, a gente se pressiona muito como supervisão, a gente se cobra muito como profissional, né? E uma das coisas que eu tava comentando sobre o feedback, o que é bem importante é você criar um plano de ação com o teu colaborador, com o teu profissional. Então, assim, eu posso ir falar com a Isis sobre as questões que ela precisa melhorar, mas eu preciso dar opções para ela. Sim. Isis, olha, que tal? Eu vou trazer um livro para você ler. Então, olha, eu separei aqui um artigo, lá tem um filme, tal. Mesmo uma ótima gestora. Mas a gente tem que fazer isso. Essa é uma das nossas perguntas, que é realmente as principais mudanças que você, com toda a sua experiência de ver essa na área da enfermagem para melhorar a qualidade. O que eu gostaria de ver? Você gostaria de ver, assim, com toda essa bagagem sua, o que você gostaria de ver daqui para frente, vamos dizer assim. Em muitos casos em hospitais, acreditamos que já aconteça. Mas, assim, dentro da sua área, para melhorar essa qualidade do profissional, das pessoas, desse ambiente, o que você... Fora esse feedback, esse livro, que eu acho que é super importante, né? Pensou? Você ser recepcionada com um livro. Eu nunca ganhei um livro, hein, Eliane? Não, isso foi sensacional. Vou te dar um de presente. Viu? Nunca ganhei livro de gestor, você vai gostar. Eliane. Mas na verdade, não, é como a gente disse desde o começo, meninas. Não existe uma receita de bolo. A Rosângela validou isso aqui comigo, hein? Ó, mas você quer trazer uma coisa assim? Mas assim, isso vai ajudar outros gestores também, né? Nós estamos em 5 pessoas. Se a gente sentar aqui numa conversa sem câmera, sem microfone, você vai ver quantas coisas a gente tem igual e quantas coisas nós temos de diferente. Imagina isso num ambiente que a gente tem que convergir tudo para o mesmo. Exato. Por isso que objetivo, eu observo muitas vezes, porque a gente está trabalhando num ambiente com muitas pessoas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter um personagem. Sim. Entendeu? Você vai cuidar de um paciente. Nem todo paciente você pode chegar lá saltitante, sorridente. Nem pode. Entendeu? Pelo amor de Deus. Nossa, é muito empolgada essa pessoa. Entendeu? Né? Você não... Então, você tem um personagem que você vai atender o paciente. Aí você tem que também já recuar, dependendo do que for com o seu gestor. Você tem que saber como lidar com outros colegas. Mas a gente entendeu? A vida, Adriane. E aí, em casa, a gente faz o quê? A gente assim, com o marido, com o filho. Eu tenho 3 filhos, então eu sou uma com o filho 1, outra com o filho 2, com o filho 3. Por isso que a gente não trata igual. Não. Entendeu? Isso. A gente
tem que tratar diferente, porque eu penso que São cada pessoa é personalidades. uma. Você entendeu? modula, né? Você A faz gente uma vai modulando. vai modulando. Mas eu Entendeu? acho que assim, o importante dentro dessa questão de lidar com pessoas, quando você tem que conversar sobre assuntos que são delicados e difíceis, como falar de uma limitação, de algo que essa pessoa precisa melhorar, você tem que mostrar para ela que você tá ali do lado dela para ajudar ela. Então você pode indicar alguns filmes, uma série, você pode dar um livro, você pode Dar dar umas um artigo, folgas. né? Folga não é bem. Porque não depende só da gente, mas muitas vezes, gente, muitas vezes eu já dei, Rosângela, folga de banco de horas para colaborador que não tinha e falei, não tem problema, mês que vem a gente vai ter um treinamento, você vai fazer aqui, vai ficar um pouquinho fora do horário, todo dia você fica meia horinha depois, e aí a gente vai quitando, porque a pessoa tinha... NR1 viva. Já presente. Mas, gente, aqui. isso só é possível fazer quando você tem uma política dentro da empresa, de novo. Aqui. Aqui que tá te ajudando. Então, assim, não adianta. A teoria é muito linda. Porque você patina não vai, porque aqui não tá Não junto com adianta você, como profissional formada, Adriane, Isis, Priscila, chegar num hospital cheia de sonhos cor-de-rosas, né, com anjinhos e coraçõezinhos, e falar assim, olha, nós vamos fazer faz com a assim, Iris, nós bebezinha da sonhamos turma. nesse A gente jeito. briga Se a com ela. empresa não te dá essa Essa abertura, abertura. não te dá esse lastro para que você possa atuar dessa maneira. Então, o que é importante? É você entender também, e aí é um dos conselhos que eu deixo, né? Você vai trabalhar numa empresa, conheça essa empresa. Entenda, né? O que essa empresa. Porque assim. Você se enquadra. Se você se enquadra. Pergunta, Porque né? o ser enfermagem é você juntar teus valores pessoais, né? Coisas que você acredita, que te definem. Você olhar para os teus valores, e aí você precisa se conhecer, olhar para os valores que a empresa diz que pratica, Que é a e política, que tem, né? que é a política dela, a filosofia, e olhar para quais são os valores da enfermagem. Isso é um tripé. É como isso daqui que está segurando esse microfone, é um tripé. Isso tem que convergir. Tem que ter um equilíbrio, Tem que senão ter um um lado vai equilíbrio. cair. Aquela base que acho que vocês ainda não chegaram na faculdade, mas vocês vão aprender lá na frente. Missão, visão e valores. E valores. Né? Então, é um tripé que praticamente toda empresa tem isso aí. né? Exato. Ela é uma base para toda a empresa. Para toda a empresa. Então, mas aí nós temos as nossas próprias, né? Exato. Nossa visão, nossos valores. Então, não é porque a gente precisa de um emprego Que a gente vai aceitar qualquer coisa. Eu já fiz isso na minha vida profissional. Não dá certo, aí você adoece. Nunca. Eu já nunca, passei né? por cima dos meus valores e eu fiquei muito mal. Exato. E depois que eu saí da empresa que tava me deixando mal, eu fiquei maravilhosa. Exato. Eu melhorei. Todo É mundo você em algum momento identificar, né? vivenciou isso. É, A não ser a sim, geração você tem Z que não se- procurar. É isso que eu ia falar, gente. A geração Z não se submete. Não, se É. submete. E a gente tem que aprender Sim. com eles, né? Eu sou Z, gente. É aí. É isso. A Iris, Tem eu muita compartilho. crítica. Hoje ainda tem muita crítica das nossas gerações anteriores, X, Y, Baby Boomer, que você falou, Baby Boomer, né? Imagina, deve ser experiente. A nossa professora falou que ela é baby Não. boomer também. Então, mas isso a gente fica se classificando, mas assim, é só mais ou menos pra gente ter uma referência, isso né? mesmo. Eu sou do pós-guerra. É. Essa geração é o pós-guerra. Pós-guerra. Eu sou da década de 70, né? Então, paz e amor. Good vibes. Minha mãe, né? Do A pós-guerra. minha mãe passou pela Segunda Guerra Mundial e aí teve uma explosão de bebês nos Isso. anos 60, justamente porque a guerra, né? Exato. Caiu a natalidade e tal. Então, aí deu uma explosão. Os maridos voltaram pra casa, as moças casaram. Claro que não aconteceu isso aqui no Brasil, né? Mas Mas a gente viveu a isso também, referência né? foi mundial. Meninas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente tá Então, Já no caminhando limite, pro- já. pro Você fim tinha do feito nosso alguma pergunta, podcast. depois eu respondo, então. Tá bom. A gente queria que vocês falassem sobre para os novos integrantes, né, Iris? Para quem vai estar iniciando. O que vocês falariam para os futuros enfermeiros, para quem quer Qual conselho, iniciar né? uma graduação, para quem quer iniciar a psicologia? Que conselho vocês dão para essas pessoas que vão começar hoje aqui na faculdade, por Ou exemplo? estão em dúvida. Sim. É, olha, eu acredito assim,
que nem você falou pra mim quando a Adriane descobriu que eu era engenheira. Ela, então você se descobriu. Não, eu não me descobri, eu me reinventei, porque eu amo ser engenheira. Tanto é que, assim, eu trabalho em empresas e antes de atender, eu vou ver as máquinas, eu vou no chão, eu vou no chão de fábrica. Eu estava até comentando com a minha filha, nossa, filha, acho que eu tô com saudade da engenharia. Então, assim, eu reinventei, fiz novas opções. Então, eu acho assim, vocês são jovens. Então, Porque foi a etapa da sua vida, né, Rosane? Exatamente. Legal que a primeira opção dê certo, ótimo. Se der, ótimo. Mas também se não der, isso eu admiro os mais jovens. Recua, volta. O importante é você estar feliz com o que você está fazendo. Se você está no 4º ano de enfermagem, poxa, mas não é isso que eu quero. É horrível acabar. Mas eu tô aqui. Eu fiz isso com a minha filha. Olha, uma confissão aqui. Fiz ela acabar o Vai curso. Vai pro YouTube, hein? Não, essa confissão. Eu quero diploma. Eu fiz, ela vai se sentir vingada. Eu fiz ela acabar o curso, porque você inventou esse curso, você vai lá. Mas um adendo, eu não era psicóloga, tá? Eu era engenheira. Você tem um respaldo. Hoje em dia eu não faria isso. Hoje em dia eu não faria isso. Tanto é que o meu filho mais novo já teve as benesses. Ele começou a fazer lá um curso. Os mais novos sempre são mais novos. Arquitetura, ai mãe, não é isso que eu gosto. Foi embora pro Canadá, voltou, fez outra coisa e tudo bem. Mas a primeira, coitada, tomou, né? Porque a mãe era engenheira. Não, vai fazer. Então, assim, faz o que te dá prazer. Porque na vida, no fundo, é isso. E a psicologia te dá prazer? Pra mim, demais, assim. É bom ser psicóloga, então? Eu amo. E essa história, eu sou de uma turma que os professores falam assim, olha, gente, vocês fazem psicologia por amor, porque não dá dinheiro. Mentira. Gente, é mentira. A psicologia tá bombando. Não ganha dinheiro quem não quer. Então, a senhora aconselha fazer psicologia. Quem quer tem vontade. É o segundo curso mais disputado na USP. É medicina e psicologia. Você acha que é por quê? Só por amor da profissão? É porque tá dando dinheiro. Em tudo tem psicólogo. Vocês não ouvem novelas? Todo lugar tem psicólogo, tem terapeuta, né? Então, assim, a de vocês é totalmente essencial para a sobrevivência da carne. E a minha é da alma. Então, assim, eu acho que de qualquer forma... Que junção perfeita. As duas, sabe, são profissões que não vão se perder, não vai ter IA que substitua. Então, lidar com pessoas, lidar com gente, sabe? Então, assim, vocês, principalmente você que é mais novinha, faz. Se você tá sentindo, nossa, é disso... Não pensa assim, vai dar dinheiro, não vai, é difícil arranjar emprego, não se preocupe com isso, as coisas vão Elas vão acontecer. E é o que a Eliane falou. Procura ver, não é porque a gente precisa de emprego que a gente vai se enfiar em qualquer lugar. Por exemplo, uma empresa que tem muito turnover, que é a troca muito acelerada de funcionário. Já fica com a pulga atrás da orelha. Fica com a pulga atrás da orelha, porque ela não investe. O funcionário deu ruim, ela manda embora. Ou um profissional. Uma coisa que é importante, hein? Fazendo um gancho no que você falou. Muitas vezes o profissional, ele não se demite da empresa. Ele se demite do líder dele. Exatamente. Também. Na maioria das vezes. Esse assunto eu acho que geraria um podcast de 3 horas. Só isso. De 3 horas, né? Demais, geraria só esse assunto, né? Eu pensaria que eu teria muitas histórias para contar. Bem, então, já que a gente está finalizando, né? Para falar um pouquinho da enfermagem. Eu até fiz um texto aqui. Enfermeira para enfermeira. Por favor. De enfermeira para enfermeira, que nem de mulher para mulher, Marisa, né? Assim, o que eu diria para quem está começando enfermagem, ou quer fazer, ou está meio ali ainda pensando se faz, se não faz. Então, a primeira coisa, né? É pesquisar um pouco mais sobre o que é a enfermagem, as atribuições de um enfermeiro, e isso mudou muito com o passar dos anos. Então, hoje o enfermeiro, ele é altamente contemporâneo, tecnológico, ele é um profissional que é engajado, tem vários segmentos dentro da enfermagem. Então, fazer enfermagem não é só você ir lá não é só para hospital. Não é só para hospital, não é para dar um banho de leito, ou coisa parecida. Então, é entender se existe algo dentro da enfermagem, uma especialização após a graduação, que é sine qua non, todo mundo tem que fazer, mas se existe alguma coisa na especialização, na pós, que venha de encontro àquilo que você quer fazer. E isso é muito legal, porque a gente encontra hoje muitas pessoas já se graduando e falando, não, eu vou fazer especialização em não sei o quê. Eu vou fazer um segmento... É só uma
É só uma porta, Pra você né? fazer o que você quer. Pra você fazer o que você quer. Agora, uma das coisas que eu sempre digo, né, pra quem tá fazendo enfermagem, as meninas lá. Entendeu? Então, o principal conselho é esse, meninas. Quem vai fazer enfermagem, tenha em mente que você tem que cuidar da sua saúde, que você tem que fazer isso de uma forma preventiva, que você se conhecer é o melhor caminho para você alcançar sucesso dentro da sua profissão. Que é uma profissão linda. Linda, porque Linda. você vai estabelecer limites, você vai saber o que é do outro e o que é seu, você não vai absorver as coisas tão tóxicas que existem dentro do ambiente de trabalho, porque você vai ter ferramentas, você vai aprender como se blindar destas coisas, você vai respeitar o próximo, você vai acolher o próximo e você vai, porque assim, o ser humano tem muito dessa coisa de empatizar com o outro pela dor. A gente se liga muito no outro pelo sofrimento, mas a gente tem que aprender a fazer diferente. O movimento você se liga ao outro pelo que ele é, mas você tem que entender que a experiência dele, o sofrimento é dele. Isso não significa que você não se importe, mas você não pode trazer Que daria isso pra outro você. podcast também. Porque quando você cuida do paciente, quando você tá no começo da profissão, se você não souber de separar, você vai pra casa doente. Ai, será isso aqui? Ai, A primeira não sei o que lá. coisa que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental é essa dissociação. Do quem eu sou, de quem o mundo me vê. E que o trabalho é. É assim, porque assim, é uma pirâmide. Eu, o mundo e os outros, né? Eu preciso me dar uma certa isolada quando eu tô convivendo, compartilhando, porque senão eu me fecho pela opinião do outro. Exato. E aí eu não sei qual que é a minha função no mundo, qual que é a minha função nesse espaço. Então, é pertinente que vocês comecem a trabalhar sabendo exatamente quem sou eu. Quem sou eu que ninguém e o que eu quero. O que eu quero, não é o outro que vai dizer o que eu sou, não é os resultados que vão me classificar, me definir. Exato. Isso é importantíssimo. Perfeito. Rosângela fechou com chave de ouro. Perfeito. Nós Muito amamos aprendizado. a presença de vocês. Muito obrigada. Poderíamos fazer mais 3 episódios. Fácil. A gente tá à disposição. Porque se não tivesse todas as perguntas, se tivesse para falar de um conflito e falar de NR1, não precisaria de nenhuma outra pergunta, porque tudo essas duas perguntas já Tá engloba tudo ligado, né? A vivência. Muito obrigada. Imagina, foi Vocês foram maravilhoso. maravilhosas. Apesar que Obrigada. teria muitas coisas a serem abordadas. É verdade. Mas não é o caso no momento, né? É um podcast, não é um filme. Uma minissérie. Maravilhoso. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você. Por nos Obrigada, ajudar como Inês. graduandas. E vocês como profissionais. Tá? Muito obrigada por tudo mesmo. Eu só quero fechar assim dizendo que eu admiro demais essa profissão. Eu também. É uma que eu nunca faria, sabe? Botar a mão na massa. Sou meio preguiçosa. Eu admiro. Parabéns pela vocês. Muito obrigada. Tá? Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosângela. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada. E se nós tivermos outra oportunidade, a gente convida de Claro, novo. com certeza. As portas estão abertas. Estamos à disposição, facinha. E para finalizar, gente, a gente gostaria de agradecer a Faculdade CTA, né, o Dr. Joy, por ter liberado esse espaço pra gente, e o Instituto Avalanche também, nas filmagens, na produção. Muito obrigada por estar nos ajudando no nosso trabalho com esse elo entre faculdade e alunos. Nós estamos muito felizes. E chamamos você, que ainda está indeciso, né? Nós tivemos aqui participações maravilhosas que estão incentivando, né? E vão incentivar cada vez mais. Se você tiver em dúvida, faça a enfermagem, principalmente na CTA, que você vai ter psicologia também, porque são áreas essenciais para a vida. Então, se nós estamos aqui, esse agradecimento para o Dr. Joy, é isso? Isso. E estamos aqui e vem com a gente para a CTA. Com Se você certeza. quer se diferenciar, Vem pra CTA. Muito bom, menina.